Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo? Levanta a mão. Beleza. Vamos lá, então, casa cheia. Acho que tem bastante gente querendo levar Firebird para a nuvem, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Cantu, mantenedor do site firebase.com.br, que é uma referência de Firebird no Brasil. Tenho 5 livros lançados sobre Firebird também, 2 deles, inclusive, no mercado internacional. E vamos falar para vocês hoje sobre levar o Firebird para a nuvem, foco especial, inclusive, em sistemas client-server, ou cliente-servidor legados, que eu acho que muitos de vocês aqui devem ter e gerou todo esse interesse também. Vamos lá, antes de começar a falar especificamente de levar para a nuvem, tem alguns conceitos que a gente precisa revisar, ou pelo menos ter a mínima noção, né? Primeira coisa, Firebird usa TCP/IP. Né? O protocolo de comunicação do Firebird roda em cima do TCP/IP. E ele também usa o UDP, só que o UDP é usado só para eventos. Quem aqui usa eventos no Firebird? Levanta a mão. 3, 5. Beleza. Para quem não sabe, eventos é uma forma de você fazer o Firebird avisar a tua aplicação que alguma coisa aconteceu. Tá? O evento, o Firebird transmite em cima de UDP. E o resto, toda a comunicação é TCP/IP. O protocolo de comunicação do Firebird é um protocolo próprio dele. E ele é muito tagarela. Ele fala, o cliente e o servidor falam bastante. Tá? Round trip, o que é isso? É o tempo que um pacote leva para sair, por exemplo, do cliente para o servidor e voltar. Tá? Esse é o tempo chamado de round trip. E a latência é o atraso ou a demora no tempo que os dados levam para viajar de um lugar para o outro, por exemplo, do cliente para o servidor, do servidor para o cliente. Latência, vocês vão ouvir bastante a palavra latência hoje, porque ela diria que é a principal vilã de levar o Firebird para a nuvem. Tá? Em rede local, geralmente a latência é muito próxima de 0, tá? É menor que 1 milissegundo. Em servidor remoto, aí vai depender de vários fatores. Aonde está esse servidor? Ele está fora do Brasil, dentro do Brasil? Qual a rota que o pacote está fazendo até chegar no servidor? Ele está passando por quantos computadores? Ele está saindo por cabo submarino? Ele está saindo por satélite? Tudo isso interfere no tempo que o pacote leva de sair de um lugar e chegar no outro. Tá? Então, geralmente, a latência num servidor remoto é entre 20 e 200 milissegundos. Se a gente pegar o melhor caso, 20, ela é 20 vezes maior que a rede local. Então, não é pouca coisa, né? É uma diferença grande. Conceito básico, que acho que todo mundo conhece, mas vale a pena falar, né? Client-server e anytire, ou multicamadas. Qual que é a diferença de um para o outro? Cliente-servidor puro, você tem a tua aplicação feita em qualquer coisa, Delphi, por exemplo, e o Firebird lá do outro lado, e a aplicação está conectada direto no Firebird e trocando dados com ele. Num sistema multicamada, você tem uma camada no meio disso aí, que é o servidor de aplicações, que pode estar escrito em N linguagens, e a tua aplicação não fala direto com o Firebird. Ele conecta no servidor de aplicação, o servidor de aplicação repassa para o Firebird responde ao servidor de aplicação que vai responder a tua aplicação. Então tem um carinha no meio do caminho que no client-server não tem. Tá? E isso faz uma boa diferença. Por exemplo, quem tem um Firebird na nuvem com sistema multicamada, provavelmente não tem lentidão por causa da arquitetura estar na nuvem. Porque os protocolos de comunicação do multicamadas geralmente já são eficientes, diferente do protocolo padrão do Firebird, que felizmente agora é mais eficiente, mas que é muito tagarela, né? E que acaba não tendo essa eficiência que uma anytire ou uma multicamadas tem. Bom, com tudo isso que eu falei, você tem um servidor remoto, isso acaba gerando uma latência maior, e, consequentemente, o round trip, que é aquela coisa de sai o pacote, vai lá para o servidor, volta o pacote para o cliente. Ele demora mais, certo? Então, se você tem um protocolo de comunicação tagarela, que fala bastante, como é o do Firebird, você vai ter muita conversa. Muita conversa significa que é muitos pacotes de dados trafegando para lá, para o servidor e de volta do servidor. Ou seja, muitas round trips, que significa maior lentidão. Tá?
Então, você pode esperar uma lentidão muito maior do que uma rede local, que a latência é praticamente zero. Bom, quais são os principais vilões, falando de sistemas cliente-servidor puros, com o Firebird instalado remoto, aonde vocês quiserem, na Amazon, na Azure, no teu provedor preferido, aonde for, né? Então, primeiro, qualidade do link, é óbvio, isso não é só para Firebird, é para qualquer um, né? Se o link não presta, se o link é lento, se o link fica caindo, a tua aplicação vai sofrer com isso. Ponto. Não só a aplicação Firebird. A latência, como a gente já viu aqui, os componentes e as tecnologias de acesso, quem usa a Delphi, né? Deve ter passado aí, já passou por IBX, DB Express, BDE, pelo amor de Deus, né? E N outros componentes de acesso que geralmente foram criados pensando em rede local. Os componentes em si, eles geralmente não têm uma inteligência por trás para falar, opa, esse cara está com um servidor remoto, eu vou fazer isso um pouquinho diferente para ficar mais rápido. Não. Eles tratam rede local e servidor remoto do mesmo jeito. Tá? E, por último, as carries mal escritas, que talvez numa rede local não fique tão aparente, mas num servidor remoto apareça mais essa lentidão. Bom, quando a gente tem um sistema legado, cliente-servidor puro, que opção você tem de colocar o Firebird na nuvem? A primeira coisa, você pode transformar o teu sistema cliente-servidor puro num sistema multicamadas. Beleza, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas isso aí envolve uma rearquitetura violenta no sistema. Vai ter que reescrever muito código, vai ter que criar um carinha chamado servidor de aplicação, que até então não existia, né? Você pode querer levar as regras de negócio e colocar dentro do servidor de aplicação, ou seja, vai demorar e, geralmente, tempo é dinheiro. Né? Então, muitas vezes, isso não é uma opção para um sistema legado. Você tem também as soluções de acesso remoto, né? Terminal Services, TS Plus e N outras que tem por aí. Mas, geralmente, tem um custo de licença meio pesado. Terminal Services provavelmente é o mais pesado que existe, né, em termos de custo. Tem os outros que vão na linha do Terminal Service que prometem um custo menor, mas mesmo assim é um custo que hoje você nem tem. Com o cliente-servidor puro, você nem tem esse custo. E a última opção, que é o que a gente vai focar na palestra, manter como client-server puro. Tá? E otimizar tudo que você conseguir otimizar para que a performance do sistema, que é boa na rede local, continue boa com um servidor remoto. Bom, latência. Falei que vocês iam ouvir bastante essa palavra. Eu diria que ela é a principal vilã da lentidão quando você coloca um Firebird remoto e acessa ele como cliente-servidor. Tá? O que a gente pode falar em termos de evolução do Firebird para minimizar os efeitos da latência? Basicamente, tem que mexer no protocolo de comunicação. E o protocolo ele foi melhorado em diversas versões do Firebird, na 1.5, na 2.1. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, que a gente tem pouco tempo de palestra. Mas na 1.5 teve uma melhoria, na 2.1 teve uma melhoria também. Foi ficando melhor, foi ficando menos lento. Né? Mas as melhorias que realmente foram pesadas e que fazem realmente a diferença foram no Firebird 3 e no Firebird 5.02 e no 5.03. Tá? Detalhe, essas melhorias elas foram patrocinadas, ou seja, elas foram custeadas com dinheiro arrecadado em doações do Firebird Developers Day, que é o evento que eu organizo já há 22 anos. O pessoal que participa do evento doou, durante a inscrição, um montante de dinheiro, a gente pegou isso aí e pagou o Core Developer. No Firebird 3 foi o Dmitry Emanov, que é o chefe da equipe de desenvolvimento do Firebird, e no Firebird 5 foi o Vlad Korsun, que também é um Core Developer. Bom, eu estava enjoado na minha vida, principalmente antes do Firebird 3, de ouvir o pessoal falando, mas SQL na web é muito mais rápido que o Firebird, é muito mais rápido. Enfim, e era mesmo, por causa do protocolo. Tem uma palestra no YouTube minha, está lá aberta, chama Melhorias no Protocolo de Comunicação do Firebird 3. Assistam ela, tem toda a história disso. Tá? Eu não vou poder contar a história aqui, mas é bem interessante. Fato é,
quando a gente pagou o EMA 9 para melhorar o protocolo, essas implementações saíram no Firebird 3. Com isso, o Firebird passou a ser mais rápido que o MySQL em N situações menos uma. Tá? Então, em todas as situações, menos uma que a gente já vai falar dela. Então, vocês veem pelo gráfico aí, que o Firebird, o gráfico que está com contorninho, é o mais rápido. Tá? Então, o Firebird ganhou do MySQL em todos os casos. Aqui é a exceção, quando você tem blob. Quando você tem blob, desde sempre, os blobs eles são transferidos não junto com as outras informações que você pediu. Imagina que você deu um select em 5 campos e o blob é um desses 5. Quando você pede o conteúdo do blob, você que eu digo é o teu componente de acesso, ele faz uma chamada separada para pegar aquele blob. O blob não vem junto com os outros 4 campos. O que vem é um ID do blob. Aí o componente tem que falar, tá, me manda o conteúdo do blob com ID X. E aí esse blob vem, realmente, o conteúdo dele vem para o cliente. Então, aqui nesse caso, MySQL muito mais rápido do que o Firebird 3. Tá? Então, blob era uma situação que o EMA 9 ele não tratou, não estava previsto, inclusive, que ele ia mexer na parte de blob no Firebird 3. Bom, aí vem a parte boa da coisa, né? No FDD do ano passado, a gente também fez recebeu as doações do pessoal e foi decidido que essas doações iam ser investidas para melhorar aquilo que faltava no protocolo, que era justamente os blobs. Então, essas melhorias elas foram patrocinadas com o dinheiro que a gente pegou no 21º FDD. Quem implementou foi o Vlad Korsun, lá no meio da guerra da Ucrânia, que ele é ucraniano. Tá? E, basicamente, o que ele fez nessa primeira fase de melhoria? A primeira coisa é que ela não mexeu no protocolo em si. Tá? Então, não precisou ter mudança na versão do protocolo. O que ela fez foi unir 3 pacotes lógicos que já existiam nos outros Firebirds anteriores em uma única chamada física, um único pacote físico. E só de fazer isso, não sei se todo mundo está enxergando ali embaixo, já teve em média um ganho de 49% na transferência de blob. Então, com essa simples mudança, em média, a gente teve 49% de eficiência, aí, de ganho de velocidade na transferência de blob. Aí, isso foi a primeira fase. A segunda fase de melhoria foi disponibilizada na 5.03, o Firebird 5.03. Na verdade, era para ter sido disponibilizado no Firebird 6, porque ela envolvia mudança no protocolo. E mudança no protocolo, geralmente, pelas regras lá do pessoal dos Core Developers, elas só são feitas em major versions do Firebird. Ou seja, não é numa sub-release, não é um Firebird ponto alguma coisa que se costuma ter isso. Mas, felizmente, eles conversaram lá entre eles, não sei se teve uma pressão ali do Vlad ou não, mas o fato é que eles resolveram antecipar essa mudança. Em vez de esperar o Firebird 6 sair ano que vem, eles implementaram, fizeram um backport dela para o Firebird 5.03. Tá? Então, o Firebird 5.0.0 não tem melhoria nenhuma em relação a blob. Tá? O 5.01 também não. O 5.02 tem aquela melhoria da primeira fase. E o 5.03 tem as 2 melhorias, e aí fechou o pacote de melhorias para tráfego de blob. Tá? No slide tem a parte técnica do que foi feito, mas não vamos entrar em detalhes aqui, até por falta de tempo, mas basicamente eles conseguiram transferir o blob junto com o resto dos registros, ou o resto dos campos que você está recuperando no Select, com algumas imitações, mas que na prática gerou isso aqui. Então, olha lá, em amarelo, Firebird 3450, tá? Aquele número de milissegundos ali, isso aqui foram testes que eu fiz na época que o Vlad estava desenvolvendo, tá? No 503, com blobs de 2K, de 4K, de 8K, de 16K. Esses tempos aqui, e esse é o bonito da coisa, né? Olha
a melhoria que teve é quase 100% de melhoria. Né? 95, 94, 97%. Então, fez uma diferença absurda na prática. Tá? Com isso, hoje, mesmo a tua aplicação tendo Blob, fazendo uso de Blob, ficou totalmente possível você ter o Firebird na nuvem com um sistema cliente-servidor e uma performance aceitável. A performance vai ficar igual à rede local? Não. Não tem como. A rede local é 0 de latência. Né? Mas o teu usuário vai reclamar? Provavelmente não. Tá? Na prática, eu tenho clientes já rodando e ninguém ligou para reclamar que o sistema ficou mais lento. Óbvio que isso depende de alguns outros fatores que não tem a ver necessariamente com Firebird, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas, via de regra, hoje é totalmente viável você levar o Firebird para a nuvem com a tua aplicação do jeito que ela está. Porque todas essas melhorias que eu comentei aqui, elas foram feitas no Firebird. Você não vai ter que reescrever código no Delphi, ou seja, lá a linguagem que vocês usam. Você não vai ter que atualizar o teu componente de acesso. Não. Se você tiver um EZ da tua aplicação compilado há 10 anos atrás, que acessa o Firebird, ele vai se beneficiar de todas essas melhorias aqui. Tá? Então, não tem que mexer nada na aplicação para usufruir dessas aqui que eu comentei. Aí tem uma dica de ouro para quem fala, puxa, mas eu não tenho como mover, né, migrar para o Firebird 5 nesse momento. Eu vou ter que fazer um monte de teste, né, certificar a aplicação, não é uma coisa rápida. Eu uso, sei lá, o 2.1, eu uso o 2.5, eu uso o 3, eu uso o 4.0. Será que não tem nada que dá para fazer e pelo menos melhorar essa questão do blob aí? Então, o pulo do gato é isso aqui. Usa a FB Client do 5.02 na tua aplicação. Tá? A 5.02, se vocês lembrarem, ela é aquela melhoria da primeira fase que o Vlad fez. Ela não tem a segunda fase porque exigiu mudança do protocolo. Mas só com isso aqui, você já vai ter aqueles 49% de melhoria. Tá? Então, só de trocar o FB Client pelo FB Client do 5.02. E aí é óbvio, respeitando como sempre, né? Se a tua aplicação é 32 bits, o FB Client tem que ser 32 bits. Se a aplicação é 64, o FB Client 64 bits também. Tá? Tanto faz. Só tem que ser compatível a bitagem da aplicação com o FB Client. Então, basicamente, substituir o FB Client já vai te dar um ganho de performance em relação a blobs. Tá? Aquelas outras melhorias que foram feitas no Firebird 3, elas não se aplicam, mesmo você usando o FB Client do Firebird 5, elas não se aplicam se você tiver com o Firebird 2.1 ou com o 2.5. Tá? Então, você vai ganhar a melhoria do blob, mas todas aquelas outras que foram feitas no 3.0, não. Tá? A não ser, óbvio, que você esteja com o servidor 3.0, 4.0 ou 5.0. Bom, continuando, poxa, eu uso o blob e ainda não posso migrar para o Firebird 5. Eu vou trocar a DLL, né, vou aproveitar, né, troco a DLL, tudo certo, mas tem algo além que eu possa fazer para ajudar no blob, já que a troca da DLL não vai pegar aquela segunda fase? Aí tem algumas coisas que vamos chamar de gambiarra, né, ou de MacGyver, que você pode fazer para tentar minimizar ou reduzir muito o tempo de tráfego de blob, sem migrar para o 5.0. Então, a primeira delas, especialmente em relatórios ou em consultas read-only, né, aquela tela que só mostra coisas, não deixa o cara mudar nada, você pode trafegar os blobs textuais, né, blob que guarda texto, pode ser até XML DNFE, mas não pode ser uma imagem JPG, tá? Dando um cast para varchar. Isso faz uma diferença absurda no tempo de tráfego do blob. Mas, como a gente sabe, o varchar ele tem um limite. O máximo que ele trafega é 32K. Por que eu estou falando 32K ao invés de 32
1000 caracteres. Porque dependendo do char set que você usa, um caractere pode ocupar de 1 a 4 bytes. Quem usa o Windows 5.2 ou ISO 8859, que são os mais comuns para o português, um caractere é 1 byte. Tá? Então aí a gente pode falar 32K ou 32.000 caracteres. Quem usa o Unicode, 4 bytes por caractere. Outra coisa que você pode fazer, como tem esse lance, né? Se o meu blob for maior que 32K, eu não posso dar o cast. Tem uma outra coisa que você pode, no seu select, você checa o tamanho do blob. Se ele for maior que 32K, você transfere ele como blob mesmo. Se ele for menor, você dá o cast. Ah, mas aí eu vou ter 2 campos? Vai. Mas lá na tua aplicação, você cria um campinho calculado, né? Que eu acho que está no próximo slide aqui. Não, não está. Então você cria um campo calculado lá, e o campo calculado, ele olha, o meu campo blob, ele tem conteúdo ou ele está nulo? Ele está nulo, então peraí, esse campo calculado vai retornar o conteúdo do outro campo, que é o que tinha o cast. Tá? Agora, esse campo blob, ele tem coisa? Tem. Opa, então retorna ele mesmo. Então o teu campo calculado, ele vai olhar os 2 campos. Aquele que tiver preenchido, ele retorna para a aplicação. E aí, o teu componente de acesso, o teu gerador de relatório, você vai usar esse campo calculado. Você não vai referenciar o campo blob ou o outro campo. Você sempre referencia o calculado é que vai falar, pego daqui ou pego de lá. Tá? Bom, dicas para o Firebird na nuvem e aplicações cliente-servidor. Eu já diria de cara, se você não tem o Firebird 3, eu nem consideraria mudar para a nuvem. Ah, mas você não falou que dá para melhorar com o FB Client? Dá, mas ainda assim não vai ficar o adequado. Tá? Vai ficar menos ruim do que você estava antes. Mas ainda não explora todo o potencial. Então, eu diria Firebird 3 no mínimo. Tá? Se usar blob, faz total sentido usar o 503. Ah, não posso migrar. Usa as gambiarras que eu falei. Tá? Mas o ideal é que use o 503. Outra coisa, ligar o parâmetro Wire Compression. Tá? E olha o detalhe aqui, gente. Todo mundo acha que o Firebird.conf só fica no servidor. E geralmente é isso mesmo. A maioria das instalações que você vai, não tem um Firebird.conf lá no terminal. Mas, na verdade, dentro do Firebird.conf tem vários parâmetros que são exclusivos do cliente, que são do terminal. Esse aqui é um deles. Então, para você ligar o Wire Compression, você tem que ter um FB Client lá, a mesma pasta um Firebird.conf, na mesma pasta do FB Client, e nele tem que estar lá, Wire Compression igual a true. Tá? O que esse parâmetro faz? Ele comprime os pacotes ou os dados antes de trafegar. Consequentemente, você tem menos tráfego. Num pacote cabe mais dados. Então, você tem menos round trips. Consequentemente, você tem uma velocidade mais rápida no tráfego dos dados. Esse TCP Remote Buffer Size, ele é uma coisa que não é fórmula mágica. Você tem que testar para ver se, no teu caso, para os seus tipos de dados, vale a pena aumentar esse número. O padrão é 8K. Isso aí é o tamanho do pacote TCP/IP. Tá? Não do pacote, do buffer TCP/IP. Então, se você aumentar o tamanho do buffer, óbvio, você coloca mais coisas ali. Tá? Tem situações que não vale a pena você aumentar. Por exemplo, se você faz carries muito pequenas, que retornam poucos dados, ela não vai preencher o buffer todo. Então, não faz sentido. Tá? Por isso que eu falei, tem que experimentar para ver se vale a pena ou não para a tua aplicação, para o teu cenário. Outra dica, Dummy Packet Interval. Esse está no Firebird.conf também, só que lá do lado do servidor, o que ele faz? Ele manda um pacote a cada X segundos, e aí você define os segundos ali no parâmetro, para ver se a conexão está viva. Quem tem problema aqui, por exemplo, o cliente usa Wi-Fi no terminal, o Wi-Fi a gente sabe, às vezes o cara cata o notebook e sai andando na empresa, né, com o RP aberto. O padrão do TCP/IP é demorar 2 horas para identificar uma conexão que caiu. E no Firebird, a conexão ficaria aparecendo como ativa. Transação fica bloqueada, coleta de lixo fica bloqueada, seu sistema começa a ficar lento. Com o Dummy Packet Interval, o Firebird vai de X em X segundos, você vai definir isso, mandar um pacotinho e falar, viu, você está aí ainda?
Se ele não tem resposta, ele fala, caiu a conexão, aí ele derruba, mata a conexão, libera a transação, libera coleta de lixo e tudo mais. Tá? Então é importante usar esse parâmetro. Ele vem desligado na versão. O padrão do Firebird é vir com o dummy packet interval desligado. Tá? Wirecrypt, isso foi introduzido no Firebird 3 e é responsável por criptografar todo o tráfego que o Firebird faz com o cliente. Se você está na nuvem e você está dentro de uma VPN que já criptografa, a VPN criptografa a comunicação, não faz sentido você desperdiçar processamento do Firebird criptografando uma coisa que vai ser criptografada logo em seguida. Então você desliga a criptografia do Firebird. Isso a gente está falando de Firebird 3 para frente, porque antes não tinha criptografia, e deixa a VPN criptografar. Tá? Não gaste recurso da CPU com uma coisa que a VPN já vai fazer. E por último, esses são parâmetros específicos do Firebird 5. Eles permitem que determinados processos do Firebird, por exemplo, o sweep ou backup e restore, usem mais de uma thread. Isso foi introduzido no Firebird 5 e faz uma diferença violenta, por exemplo, num backup e restore. Eu já vi na prática o tempo de backup cair para 30% do tempo normal. Não é que ele diminuiu 30%, ele caiu 70%. Tá? Então faz muita diferença. Falando de componente de acesso. Né? Então, a maioria dos componentes de acesso permite que você configure o máximo de linhas que ele vai recuperar de uma vez. Né? Então você abre um grid, o grid está pedindo a informação para a carry. Geralmente a carry, seja o FireDAC, IBO, enfim, geralmente tem um parâmetro lá que fala, ó, sempre que a grid ou o componente pedir alguma coisa para mim, trafega 100 registros no máximo e para. Se o cara der o scroll no grid, aí o componente vai e pega mais 100 e assim por diante. Tá? Então é um jeito de paginar, mas é uma paginação que o teu componente está fazendo. É na hora de dar o fetch que ele faz isso. É diferente de você paginar no select, por exemplo. Usar cached updates é sempre uma boa numa situação dessa, porque você acaba concentrando as atualizações e você manda de uma vez só. E o contrário também, o cached updates pode servir para você bufferizar o dado na memória e aí você não fica transferindo aquele dado toda hora. Ele está lá bufferizado desde que ele não seja mutável, né? Você já trouxe para a memória e você fica usando ali. Tabelas imutáveis, tipo UF, né, estado, cidade. Pô, não é todo dia que cria um estado novo no Brasil ou uma cidade nova. Geralmente são cadastros que você abre o RP de manhã, eles ficam iguais o resto do ano, praticamente. Então, você pode optar por transferir esse dado, mantém na memória ali bufferizado, na carry, ou seja lá o que você usou ali de componente, e em vez de ficar toda vez abrindo a carry e trazendo isso. Tá? Usar transações read-only quando não precisar alterar nada, óbvio, né? Read-only não vai deixar alterar. Se possível, read commit, tá? O isolamento. Não é que isso vai agilizar a performance da transferência do dado, não. Mas uma transação dessa não bloqueia a coleta de lixo. Consequentemente, o seu servidor consome menos recursos e, consequentemente, ele vai servir os dados mais rapidamente. Isso vale para qualquer coisa, tá? Prefira sempre transação explícita e curta. Transação explícita é aquela que você inicia, comita ou dá rollback. Tá? Tem componente de acesso, quem usou BDE aqui sabe bem disso, são extremamente burros. Eles abrem a transação e só vão fechar a transação quando você fecha a aplicação. Né? Trava lá a transação no servidor, a coleta de lixo fica parada, passa o horário do almoço, começa as ligações. O sistema está lento, você vai ver, tem uma transação aberta desde as 8 horas da manhã, porque o teu componente não fechou, que está deixando todo o sistema lento. Isso aqui é para componentes, nem todos os componentes fazem uso da Batch API. A Batch API foi introduzida no Firebird 3. Ela permite fazer uma série de comandos, falando bem por cima, né? Dentro de um único batch. Então, ele diminui o número de round trips, ele manda, é como se ele mandasse todos aqueles comandos uma vez só para o servidor. O que eu posso fazer na aplicação ou no meu código? Né? Então, tela com grid, browser, né?
pode ser interessante você paginar, mas paginar no select, com first skip. Como sistemas de web geralmente fazem, né? Sistema web geralmente não carrega milhões de registros no grid. É mais ou menos a mesma lógica. Quando você tiver um loop, um while, um repeat, um for, né, que vai ficar fazendo processamento e chamando um determinado componente, uma query, para fazer alguma coisa, prepara aquele comando uma vez só antes de entrar no loop, entra no loop, muda os parâmetros e executa. Desprepara só no final. Tá? Então, enquanto está dentro do loop, você só muda parâmetros do comando e joga para o servidor. Tá? Isso ganha um tempo violento. Usar execute block, isso aqui é MacGyver, gambiarra, tá? E faz uma diferença muito boa. Eu tenho um script com 100 comandos SQL. Se eu executar esse script meramente como script, para cada comando, o Firebird vai mandar um de cada vez. Isso significa que ele tem que preparar o comando, mandar, já foi round trip ali, aí ele vai para a segunda linha, outro comando, ele prepara de novo, manda. Se você pegar esses 100 comandos que estão no seu script e jogar dentro de um execute block, eles vão ser enviados de uma vez só para o Firebird. Em vez de ficar preparando cada um e enviando separadamente, ele vai tudo dentro do execute block uma vez só para o servidor e é executado lá. Tá? Faz uma boa diferença de performance também, de velocidade. Quem tem aplicação com carga tardia de blob, o que é carga tardia? Eu não recupero o blob quando eu abro o meu select. Eu só recupero quando o cara clica um botão. Aí, pode ser que não faça sentido essa melhoria que foi feita no 5.03. Tá? Porque você não está trazendo o blob junto com o resto dos campos. Você tem uma rotininha lá num botão, alguma coisa que busca especificamente aquele blob e mostra ele para o usuário. Então, essas melhorias aqui talvez não valham a pena, nesse caso, e aí pode ser que valha a pena desligar a melhoria. Tá? E uma coisa que você pode pensar é de mover algumas regras de negócio da aplicação para o servidor, para o Firebird, via procedure, trigger, tá? Envolve uma mudança mais drástica, mas imagine uma rotina feita na aplicação, no Delphi, na linguagem que for, que traz 1 zilhão de registros para fazer um monte de conta e chegar nos totais, gerar um relatório ou atualizar alguma tabela do servidor. Se você conseguir fazer isso dentro do próprio Firebird, ao invés de trazer 1 milhão de registros para o cliente para fazer tudo o que ele precisa, você faz isso dentro de uma procedure. E aí esse tempo de trafegar 1 milhão de registros zerou. Nada vai trafegar, vai ser tudo feito dentro do próprio Firebird. Falando de query, né? Óbvio, pessoal, sempre tente reduzir, na nuvem isso é mais importante ainda, né? A quantidade de registros retornados usando o where. Tá? Ou paginação com o first e o skip. Por quê? Quanto menos informação você traz, mais rápido ela aparece na tela para o teu usuário. Tá? E é aquela coisa, pessoal, a gente tem um vício meio ruim desde o tempo do Clipper ou do tempo da BDE, que é abrir uma query que tem lá 1 milhão de registros na tabela, você abre um grid. Qual que é o cliente que vai percorrer 1 milhão de registros no grid? Ninguém vai fazer isso. Então, muitas vezes, a gente não precisa trazer aquele 1 milhão de clientes. Tenta dar uma filtrada antes de abrir a query. Né? Você pode usar um componente de filtro e a hora que o cara abre a tela, o filtro aparece e fala, viu, o que você está querendo procurar? É um cliente que está em que cidade? É de Campinas. Pronto, já separou um monte de cara que não vai nem vir. Vai vir só os caras de Campinas. Isso é só um exemplo, tá? Mas, enfim, alguma coisa que antes de abrir a query, pergunte para o cara ou deixe o cara falar o que ele quer ver e aí altera o where daquele select antes de abrir ele e aí já abre com um filtro pré-definido. Né? Tem uma grande diferença em você rodar um select sem where, numa tabela de 1 milhão de registros, e rodar um select com where que de 1 milhão vai passar para 1000. Né? Que é o que o cara realmente vai usar, às vezes nem vai usar 1000. Né? Então você pode fazer também uma quebra usando o first, que é uma cláusula que você coloca no select. Select first sem asterisco from tabela. Ele vai trazer os 100 primeiros registros. Né? Com o first e com o skip, você consegue paginar. Tá? E no Firebird 5, eles
criaram essa cláusula aqui, ó, optimize for, tá? O que você fala para o Firebird? Se você vai abrir uma tela de browse com grid, por exemplo, o grid geralmente abre e o cara muitas vezes vai abrir ali com alguns registros e aquilo ali é o que ele queria ver, ele não vai rolar 50 páginas para baixo, nada. Isso é o que a gente chama de first rows. Então, você fala para o Firebird assim, ó, esse select que eu estou montando aqui, ele vai estar numa situação onde muito provavelmente é mais importante para mim que ele abra mais rápido e já apareça alguma coisa para o cara, do que ele abra mais lento e traga tudo que eu preciso. Tá? Ou vice-versa. Bom, eu vou fazer um relatório, o relatório ele vai percorrer todos os registros, não tem por que trazer só os primeiros, e aí você usa o all. Tá? Na prática, isso aqui fala para o otimizador do Firebird escolher planos diferentes. Quando você fala que para você é mais importante que a query abra mais rápido para já aparecer alguma coisa para o usuário rapidamente, ou não. Tá? Esse é o efeito prático desse comando. Pessoal, está lento ainda o sistema. Como que eu sei quem que é o culpado? Tem várias formas. Né? Você pode usar as tabelas $, que existem desde o Firebird 2.1 ou 2.5, não lembro, tá? Para ver onde que estão esses gargalos. Você pode usar a Trace API, que existe desde o 2.5, se eu não me engano. Trace API permite vocês logarem em arquivo texto tudo que acontece dentro do banco, tudo. Tá? E depois vocês podem analisar essas informações para detectar onde que o bicho está pegando. Né? Por último, usar o FBPC, que é o Performance Compare for Firebird, que é um utilitário que eu criei, de graça, está lá na Firebase, entra na área de downloads, escreve lá FBPC. Esse cara pega o arquivo texto que a Trace API criou, ele separa todos os comandos que estão ali dentro, os comandos SQL, e permite você executar esses comandos em diferentes servidores ou diferentes configurações de Firebird. E aí você vai saber, ficou melhor ou ficou pior. Tá? É uma mão na roda para fazer a otimização. Segurança. Então, você está com o servidor na nuvem. Então, restringe as portas do Firebird só para os IPs dos clientes. Restringe o acesso ao sistema operacional do servidor. Não sai dando acesso de administrador do SO para qualquer um. Usar VPN sempre que possível. Definir uma porta para eventos lá no Firebird Conf, porque se você não definir, o Firebird pega a primeira que está disponível e pode ser que o teu firewall não está com ela liberada e o evento não vai funcionar. Tá? Usar criptografia nativa se a tua VPN não criptografar. Se a VPN criptografa, desliga a criptografia nativa do Firebird. Usar alias ao invés de patch, né? Então, na hora de fazer a conexão. Por quê? Você acaba escondendo o patch da base. Se der um erro e na mensagem de erro vier o patch da base, o erro pode aparecer para o cliente e o cliente vai saber onde a tua base está gravada. Para um cliente normal, isso não faz diferença. Se é um hacker, ele já sei que a base está nessa pasta aqui. Ele já tem uma informação a mais para fazer ataque. E lá no Firebird Conf do servidor, mudar o Database Access para Restrict. Tá? E aí você fala em que diretórios do servidor pode ter bancos de dados. Bancos que estiverem fora dos diretórios que você falar, não são acessados. Tá? Conexões instáveis. Né? Então, usar o Dummy Packet Interval, como eu já disse. Cuidado com configuração de economia de energia. Eu já tive caso que o Windows desligava a placa de rede para economizar energia e óbvio que a conexão do servidor caía. Né? E se você quer esconder a queda de conexão para o teu usuário, tem algumas formas de fazer, depende do componente que você usa, pode ser mais fácil ou mais difícil, mas isso é muito difícil de fazer de forma correta, eu diria até que impossível, se você usar transações com isolamento consistência ou concurrence, ou snapshot table stability, que são os outros nomes. Porque você caiu a conexão, você perde a consistência daquela transação. Não tem como recuperar essa consistência mais. Tá? Então, é uma coisa que eu não sei se vale a pena gastar energia para fazer. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver dúvida e a gente tiver tempo ainda, temos, acho que 10 minutos. Vamos lá.
Boa tarde, tudo bom? Bem? Eu tenho uma dúvida. Quem usa IBX como componente, que ainda usa a GDS32 como conexão, mesmo atualizando o Firebird, vai ter acesso a todas essas melhorias ou não? Quando sai uma versão nova do Firebird, eles mantêm a API legada válida, ou seja, um Firebird novo não quebra a API que já existia. O IBX, ele morreu, ele está parado no tempo. Então, ele não é para ter problema em relação à API. O que ele faz deve continuar funcionando. Agora, você só vai ter esses benefícios que eu comentei aqui se você atualizar o teu Firebird, mesmo com o IBX. Tá? Você tira proveito disso. Opa, com um Delphi mais antigo, o Delphi Hill, por exemplo, mudou a tipagem do Firebird novo. Pelo que eu testei lá, eu tive que fazer alguns casts. Isso vai prejudicar alguma coisa na minha aplicação ou eu posso continuar usando caches até eu migrar o meu Delphi, por exemplo? Você pode continuar usando o cast, mas tem uma forma mais fácil de você não usar o cast. As mudanças que teve foi no Firebird 4, se eu não me engano, que eles criaram novos tipos de dados, né? Só que eles sabiam que ia gerar um transtorno para a maioria das pessoas. A maioria dos autores de componente leva um tempo para adaptar o componente, fazer ele reconhecer o tipo novo e por aí vai. Então lá no Firebird Conf do servidor tem um parâmetro onde você fala, manda os tipos como se fosse o Firebird 3 ou se fosse o Firebird 2.5. Tá? E aí o próprio Firebird não é cast, tá? Mas vamos só para fazer uma analogia, na hora de transmitir a informação, ao invés de transmitir um inteiro 128, que quase nenhum componente suporta, ele transmite como um big int, um inteiro de 64. Tá? Então você só troca o parâmetro e reinicia o Firebird e pronto. O teu componente do outro lado, ele vai enxergar o tipo anterior, o tipo do Firebird 2.5 ou do 3.0. Boa tarde, aqui do outro lado. Aqui. Opa. Tudo bem? Joia. Bom cantor. O first skip, se eu colocar 100, o FireDAC ele já vai automático ou eu tenho que ficar mais 100? Eu não... No grid que eu estou falando, né? Eu não sou especialista em FireDAC, eu usei muito pouco ele, mas se for para chutar, eu vou chutar que ele não faz automático. Vai ser sua responsabilidade eu mudar... tenho que pedir mais 100. Você tem que pôr um parâmetro no first, e aí cada vez que o cara bateu ali no 100, e você precisa de mais 100, você muda o parâmetro ali no select, roda ele de novo e carrega o resto. Tá, obrigado. Mais alguém? Perguntas? Como que eu posso fazer no Firebird para otimizar essa questão de backup e restore? Otimizar, você fala tempo. Intervalos, né? Hoje, por exemplo, eu tenho lá uma situação que eu tenho que fazer backup e restore a cada 6 meses, por exemplo. Né? Aí como que eu posso aumentar essa janela? Existe Mas alguma... você tem por quê? Você está estourando o número de transação? Qual é o motivo? Vezes, né? Tem que analisar todos esses casos aí que você passou. Né? Olha, eu só vejo um motivo para ter que fazer backup e restore, tá? Que é você estourar o contador de transação. Existe um contador interno que ele bate 2 milhões ou 2 bilhões, é um número altíssimo, mas se você tiver transação curta, muito rápida, você estoura ele realmente depois de uns meses de uso. Esse é o único motivo para fazer, tá? Se é isso que está te afligindo, ou você muda para o Firebird 5, que esse limite foi aumentado, tipo, é mais fácil a gente morrer antes do que bater ele, tá? Continua existindo um limite, mas ele é altíssimo, ou você vai ter que continuar fazendo backup e restore. Se for por esse motivo, tá? Mas eu não enxergo outro motivo a não ser esse. Tá? Mais alguém? No Firebird 6, eu ouvi assim, alguns rumores sobre JSON embutido ali. Assim, numa questão prática, como que assim, dá para absorver algo nisso daí? O suporte a JSON nativo no Firebird realmente está no roadmap do Firebird 6. Eu não lembro se ele foi já implementado ou se... Porque o Firebird 6 vai sair no ano que vem. Então tem algumas coisas que ainda não foram implementadas. Bom, a necessidade de usar ou não o JSON vai depender do teu se fizer sentido para você processar o JSON lá no Firebird,
vai ser útil. Se eu não uso JSON, não vai servir para nada. Tá? A diferença é que hoje você teria que recorrer ao UDF, você teria que recorrer a coisas externas para pegar um JSON, extrair alguma informação dele, ou mesmo montar um JSON, tudo no braço, como se fosse um string. Né? Já com as funções nativas, isso vai ficar mamão com açúcar, vamos dizer assim. Né? Porque você vai ter como o próprio Firebird fazer todo esse trabalho que hoje você tem que fazer no braço. Tá? Mas só faz sentido se realmente você precisa do JSON. Né? Para quem não usa o JSON ali no select, ou enfim, dentro do banco, aí não tem utilidade. Mais alguém? Opa, aqui. Opa. Uma dúvida. Se eu tiver o meu servidor local em Firebird 3 e o servidor online em Firebird 5, eu consigo fazer a replicação bidirecional, tipo, do meu servidor local para a web e da web para o meu servidor local? Você até consegue, mas você teria que fazer o teu replicador. Então, ou pegar algum de terceiro. Tem replicadores de terceiros que são multimaster, né? São bidirecionais, que falam, inclusive, com outros bancos. Você pode replicar do Firebird para o SQL Server, do Postgres para o Firebird, e assim por diante. Mas é só com mecanismos de terceiros. Se você tivesse o Firebird 4, o Firebird 4 tem replicação nativa, mas ela é unidirecional. Então, você não tem como fazer o multimaster. Tá? No fim das contas, você vai acabar, mesmo com o Firebird 4, você precisa de uma tecnologia de terceiros para fazer uma replicação bidirecional. Tá? Estão falando aí de, em alguma versão futura, isso ser nativo, a replicação bidirecional ser nativa, mas no momento não é. Você indica alguma ferramenta de terceiro para replicação bidirecional? Não consigo indicar, porque eu, particularmente, não precisei de replicação bidirecional até hoje, então não tenho experiência prática. Tá? Na Firebase tem uma área de downloads só de replicadores. Ali você pode dar uma listada e ver pelo número de downloads, você já vê mais ou menos o que o pessoal gosta mais, né? E aí você vai nele. Mais alguém? Boa tarde, né? Tarde. Boa tarde já, nem sei. Bom, meu nome é Alexandre, eu gravo meus XMLs numa pasta dentro do computador, quando eu gero um documento fiscal, e eu jogo também num campo blob do meu banco de dados. Só que o arquivo XML é 1K, 2K, mas dentro do campo blob ele cresce exponencialmente. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir isso aí? Olha, se você tem certeza que o teu campo blob que vai guardar o XML nunca vai ser maior que 32K, não guarda em blob, guarda em varchar. Já resolve o teu problema. Tá? Isso que você está falando é uma característica natural do Firebird, onde numa página de blob, se você tem um FTB, ele é picado num monte de página. Página de índice, página de dados, página de ponteiro, header e página de blob. Tá? Quando você grava um blob, se ele couber no espaço que ainda tem livre, se é que tem, numa página de dados, ele é gravado na página de dados, junto com os outros campos que não são blobs. Se ele não cabe lá, o Firebird aloca uma página de blob e coloca ele lá. Só que o Firebird não consegue ter mais de um blob na mesma página. Então, se o seu banco usa a página de 16K, e o blob não coube junto lá nas páginas de dados, ele foi para uma página de blob. Você vai consumir 16K de arquivo com um blob de 1K. Você jogou 15K fora, porque nenhum outro blob vai conseguir usar aqueles 15K que faltou, ou que sobrou, na verdade. Né? Então, no caso do XML de nota, se realmente é 1K, 2K, vai no varchar. Tá? Até 32K, vai no varchar. É a melhor coisa.